Ainda no linkage, como é que ocorre a influência ou a formação desses tais gametas recombinantes? Como é que a gente vê a formação de gametas recombinantes e como é que a gente calcula a taxa da formação deles? Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui no início, por favor. Nós estamos começando com uma célula, essa aqui é a célula, que tem genótipo azão-bezão, azinho-bezinho. Lembra sempre que no linkage a gente representa o genótipo pelos genes que estão no mesmo cromossomo. Azão e bezão estão no mesmo cromossomo, azinho e bezinho estão no mesmo cromossomo. Então isso aqui é uma estrutura em posição cis, porque dominantes aparecem no mesmo cromossomo, recessivos aparecem no mesmo cromossomo, certo? Então essa célula que vai entrar em meiose para a formação de gametas. Não esquece que aqui você tem um par de cromossomos, e esses cromossomos estão com uma cromátide apenas, ou seja, eles estão simples. Aqui nós estamos, por exemplo, na fase G1 da intérfase. Para começar a divisão, a primeira coisa que ocorre na fase S da intérfase é a duplicação do DNA. O DNA é duplicado e cada cromossomo passa a ter duas cromátides. Então o cromossomo azão-bezão origina o cromossomo azão-azão, bezão-bezão. Porque cada cromossomo agora tem duas cromátides. O cromossomo azinho-bezinho passa a formar o cromossomo azinho-azinho, bezinho-bezinho. Então cada cromossomo agora está duplicado. E na verdade não daria nem certo chamar de cromossomo, concorda? Porque se é intérfase, o cromossomo está na forma de cromatina, desespiralizado. Estamos chamando de cromossomo, que é assim que a genética fala geralmente. Então aqui você tem o cromossomo duplicado, que vai entrar em divisão, tá legal? Digamos que esse processo não comece com uma célula só não. Comece com 100 células. Aí essas 100 células são duplicadas, e dessas 100 células, 80 delas vão entrar em meiose sem crossing over. Olha só, elas vão formar os gametas, mas nelas não ocorrerá o crossing over. E apenas 20 dessas 100 células vão entrar em divisão celular, e lá na prófase 1 da meiose vai ocorrer o tal do crossing over. E aí quando ocorrer o crossing, o que você nota? O cruzamento dos braços cromossômicos, o quiasma, né? O crossing ocorre no paquíteno da prófase 1 da meiose, e aí você está vendo aqui, ó, que o azão está se ligando com... Na verdade está ao contrário aqui, desculpa. O azão vai estar se ligando com o bezinho, e o azinho vai estar se ligando com o bezão. Por quê? Ó, bezão, bezão, bezinho, bezinho. Bezão, bezão, bezinho, bezinho. Aí o crossing ocorreu. Quando ocorreu o crossing, o azão se ligou ao bezinho, o azinho se ligou ao bezão. Beleza? Então, 80 células fazem a meiose sem o crossing e 20 células fazem a meiose com o crossing acontecendo. O que vai rolar? No final da meiose, primeiro na meiose 1, ocorre separação dos cromossomos homólogos. O cromossomo com azão e bezão vai para uma célula, com azinho e bezinho vai para outra. Depois ocorre a separação das cromátides irmãs. Azão, bezão para um lado, para uma célula, azão, bezão para o outro. E aí quando separarmos as cromátides irmãs, serão formados gametas azão, bezão, está aqui, ó. Azão, bezão, está aqui. Azinho com bezinho, que está aqui. E azinho com bezinho, que está aqui. Então, esses 4 tipos de gametas, na verdade 2 tipos diferentes, né, são formados com a separação das cromátides irmãs. Gente, na meiose, uma célula origina 4 ao final, até 4, né? A gente sabe, por exemplo, que na gametogênese feminina não são 4, é apenas uma. Mas no processo da meiose, uma célula forma 4, tá legal? Se uma célula forma 4, 80 células formarão quantas? 80 células formarão X. X é igual a 8 vezes 4, 32 células. Mas como é que serão essas células aqui? Essas 32 serão, na verdade, eu botei 80 vezes 4, são 320, né? São 32 não. Ô matemáticazinha boa para você errar, Rangel, pelo amor de Deus. 320 de 4 tipos diferentes. Então, 80 de cada uma. 80 células azão com bezão, 80 células azão com bezão, 80 células azinho com bezinho,
80 células Azinho com Bzinho. Essas em relação àquelas que entraram em divisão sofreram meiose sem sofrer crossing over. E das que entraram com crossing over? Se uma formar 4, 20 formarão quantos? 4 vezes 20, 80. Então essas 20 formarão 80 no final. Quantos, na verdade? 20 de cada tipo. Aí quando você olha os tipos, já não ficou igualzinho a célula, a divisão de cima? Não ficou azão, bezão, azinho, bezinho? Não, ó. Por quê? Formou-se o gameta azão com bezão. Tá aqui. Agora, esse azão com crossing passou a se ligar ao bezinho. Formou-se o gameta azão, bezinho. Esse azinho com crossing se ligou ao bezão. Formou-se o gameta azinho, bezão. E um gameta azinho, bezinho foi formado também. Então, nós temos agora gametas azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Esse é o final da divisão que ocorre quando rola o crossing over. Beleza? A quantidade final de células está aí para você. Tudo bem? Mas quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes? Desses que são formados aqui, ó, quais são parentais e quais são recombinantes? Olha só. Parental é aquele gameta que é formado sem crossing over. Então são só os 4 de cima, Rangel? Não. Preste atenção. Quando você olha a célula original tem genótipo azão, bezão, azinho, bezinho. Se ela sofre meiose sem crossing over, o que ela vai mandar para o filho dela? Ela vai mandar esse cromossomo em um gameta, esse cromossomo no outro. Então, o que nós esperamos de uma célula que entra em meiose para formar gametas sem crossing over é que ela forme gametas azão junto ao bezão, porque eles estão no mesmo cromossomo. Esse cromossomo vai ser mandado para a célula filha, está aqui em cima. E que ela forme gametas azinho junto ao bezinho. Porque esse cromossomo aqui tem os 2 genes, ó. E aí, quando esse cromossomo é mandado para o gameta, esse é o gameta formado para os filhos. Na verdade, o azão, bezão e o azinho, bezinho são os gametas parentais. Os gametas formados sem crossing over. Ué, então foi exatamente o que a gente falou, né? Azão, bezão são os 4 de cima, ó. Não são só os 4 de cima. Aqui embaixo, nas células que sofreram crossing over, também estão sendo formados gametas azão, bezão e azinho, bezinho. Por quê? Porque quando esse cromossomo fez crossing com esse, o que fez crossing foi só essa cromátide interna aqui, ó. A cromátide externa, ela não sofreu crossing e formou gametas parentais também. Essa azão, bezão, essa azinho, bezinho. Então, os gametas parentais aparecem, na verdade, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esses são os gametas parentais. E qual é a quantidade, então, de gametas parentais formados por essas 100 células que entraram em meiose? Bem, 80 de azão, bezão, mais 80, 160, né? 160 mais 80, 240. 240 mais 80, 320. 320 mais 20, 340. 340 mais 20, 360. 360 gametas parentais foram formados ao final do processo. E os gametas recombinantes? Aqueles formados a partir do crossing over. Recombinantes vão ser apenas azão com bezinho e azinho com bezão. Azão com bezinho e azinho com bezão. Então, quando você procurar os gametas recombinantes, são aqueles formados por processos que vieram pós-crossing over. 20 de azão com bezinho, 20 de azinho com bezão. 20 mais 20, 40 gametas recombinantes apenas. É o que nós falamos e é muito importante você lembrar em relação a crossing over. Eu não consigo te garantir quantos gametas parentais ou recombinantes vão ser formados olhando só para essa célula, sem saber qual é a taxa de recombinação ou a taxa de crossing que uma célula sofre. Então, como é que eu posso garantir para você qual gameta é parental, qual gameta é recombinante? Com uma técnica muito simples. Lembrando sempre que a concentração ou a taxa de formação de gametas parentais sempre vai ser maior do que a taxa de formação dos gametas
recombinantes. Sempre haverão mais parentais do que recombinantes. Por que isso, Rangel? Porque nem todas as células sofrem crossing over. E se todas sofressem crossing over, ainda daria metade-metade. Se todas entrassem em crossing over, você teria metade dos gametos parentais, metade dos recombinantes, certo? Só que essa taxa indica pra gente, quando o número é igual de gametos parentais e recombinantes aparece, que ou os genes estão afastados demais no mesmo cromossomo, ou estão em cromossomos não homólogos, como ocorre na segunda lei de Mendel. Beleza? Então a taxa de parentais ela vai ser sempre maior que a taxa de gametos recombinantes quando você fizer as suas questões de prova aí. Tá beleza, galera? Aproveita esse momento, tira aquele print maneiro aí para você ver como se formam os gametas durante o linkage.